Olá, seja bem-vindo ao Tel Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Nesse episódio, mais uma vez, vamos falar a respeito de teologia, vida e fé para a glória de Deus. No bate-papo que teremos agora, queremos falar um pouco a respeito do Evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser registrado para a Igreja de Cristo. Sua mensagem é singular e continua sendo viva e importante para a Igreja nos dias de hoje. Para participar dessa conversa conosco, tenho a alegria de receber aqui o pastor Nelson Galvão, que é o diretor pedagógico do Ministério Pregue a Palavra. Nelson, muito obrigado por estar aqui conosco e partilhar um pouco sobre o seu conhecimento e estudo do Evangelho de Marcos. Pastor Lugero, é sempre um prazer voltar aqui, é sempre muito bom estar com os irmãos. Nós temos acompanhado o Tel Media. Parabéns pelo programa, tem sido muito edificante e Deus continue abençoando vocês. Amém, obrigado, Nelson. Conosco também nessa conversa tão gostosa sobre a Palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, o pastor Ricardo Fiorotto, que é pastor da Igreja Batista em Jundiaí e também faz parte da equipe de professores do Pregue a Palavra. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Lugero, sempre um privilégio estar aqui, podendo servir os irmãos e a Igreja Brasileira também. Tá certo. Acaba que nós vamos acabar nos desenvolvendo mais do que a Igreja Brasileira, né, Ricardo? Nelson e Ricardo fazem parte da equipe do Pregue a Palavra, em especial no ministério em Moçambique. Então, que esse tempo seja também para abençoar os nossos irmãos de fala portuguesa em qualquer lugar do mundo, da Igreja de Cristo ao redor do mundo. Bom, Nelson, nós estamos com o Evangelho de Marcos diante da gente, ok? Como eu já disse na introdução, esse foi o primeiro evangelho a ser redigido, escrito e distribuído para a Igreja de Jesus. Quando eu olho para o Evangelho de Marcos, para começar a ler e entender esse evangelho, quais seriam dicas básicas para o leitor do evangelho para ter uma visão geral a respeito deste texto? Legal, boa pergunta, Lugero. Eu acredito que uma pergunta extremamente importante para a gente começar a estudar o evangelho é saber o que é o evangelho. Afinal de contas, o que é evangelho como gênero literário? Não é? Nós sabemos que existe vários gêneros literários na Bíblia. A Bíblia ela é riquíssima em termos de gênero literário. Nós temos poesia, narrativa, vários... Profecia, texto apocalíptico, isso, né? Exatamente. Cartas. O evangelho é também um gênero específico. Então, antes de mais nada, a gente precisa, então, saber, afinal de contas, o que é esse gênero literário chamado evangelho? Ótimo. Né? E aí, então, lançar mão das ferramentas necessárias para interpretar corretamente o texto. Certo. Como é que são, então, regras básicas para a gente entender esse gênero literário que é o evangelho? Algumas questões de observação para quem está nos assistindo, nos ouvindo, poder começar a ler a fim de entender melhor o texto, Nelson. A primeira coisa é entender que trata-se de uma pessoa. Não é? O gênero evangelho, ele é uma biografia. Não é somente uma biografia, mas é uma biografia. Então, sendo uma biografia, ele aponta para alguém, tem um personagem principal. Né? Eu disse que não é apenas biografia, porque a biografia normalmente, como a temos hoje, o biógrafo ele começa da infância do personagem, juventude, os grandes feitos até a sua morte. O evangelho é um pouquinho diferente disso. Né? O evangelista ele vai reunir as narrativas em torno da pessoa de Jesus. Né? Então, é uma biografia teológica. O escritor Marcos, ele quer transmitir uma mensagem. Então, ele reúne as narrativas em torno da pessoa de Jesus. É por isso que nos evangelhos não existe a respeito da infância de Jesus. Tem quanto ao nascimento, mas e a infância? Então, as pessoas ficam, né? O que acontece? Muita coisa foi escrita em relação à infância de Jesus, até porque não existe
o relato nos evangelhos, né? É exatamente porque a intenção de Marcos é reunir as narrativas naqueles 3 primeiros anos, daqueles 3 anos de ministério terreno de Jesus, para nos trazer uma mensagem a respeito de quem ele é e o que ele veio fazer, a sua missão. Então, quando a gente olha para o evangelho, a gente precisa, antes de mais nada, ter isso em mente. É saber que a narrativa específica que nós estamos estudando não é sobre o leproso, não é sobre a mulher com hemorragia, o personagem principal não é Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus, não é Nicodemos e etc, etc. O evangelho diz respeito a Jesus. Então, todos esses personagens, eles são coadjuvantes. Eles estão lá para apontar quem é Jesus e o que ele veio fazer. Ótimo. Dentro disso que a gente está falando sobre esse gênero literário, entender quem é Jesus e o que ele veio fazer, existe uma estrutura básica que o autor escolheu para escrever esse texto. Ricardo, qual seria basicamente as divisões principais e estruturais do Evangelho de Marcos? Como eu estou sempre enfatizando, falei isso com o Nelson agora, a respeito, para que a pessoa que está nos ouvindo possa entender um pouquinho melhor, para ler melhor o texto. Pois bem, então, de novo, a gente volta àquela ideia de, para você começar bem, você precisa olhar para o início e para o fim do livro. Né? E isso também vale para um trecho seletivo das Escrituras. Porque aí você vai entender onde está e para onde chega. Então, o Evangelho de Marcos, ele começa já no capítulo 1, versículo 1, dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pode parecer um texto muito curto, muito simples, mas ele é carregado de informações teológicas, como o Nelson falou, uma biografia teológica. E ele termina com a ressurreição de Jesus. E quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe que a construção do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 30, as narrativas que são selecionadas, elas dão uma ênfase muito sobre a pergunta: quem é Jesus? Então você deve analisar narrativa por narrativa e observar como que isso tem a ver com esse objetivo dessa pergunta: quem é Jesus? Ele começa apresentando quem é Jesus, ele traz as suas credenciais buscando referência no Antigo Testamento, e depois ele vai dando alguns exemplos do ministério de Jesus que apontam para a sua pessoa. Então você vê alguns padrões no Evangelho. Por exemplo, desde o começo Jesus já se apresenta como o objetivo que veio para pregar a mensagem do reino. Arrependei-vos e crede nas boas novas. Os versículos 14 e 15, 14 e 15 do capítulo 1. Exatamente. Em seguida tem o batismo de Jesus, uma voz dos céus aparece e diz: eis o meu filho amado em quem me comprazo. E aí depois você vai observando perguntas sobre quem é Jesus, as pessoas maravilhadas com o ensino de Jesus, o Senhor Jesus curando, demonstrando autoridade sobre as enfermidades, os espíritos, os elementos da natureza. E quando chega no capítulo 8, ali por volta do versículo 30, existe um clímax onde de fato Jesus então olha para os seus discípulos, que é o público, vamos dizer assim, mais imediato dele, e pergunta: e vocês, que dizeis que eu sou? A partir desse ponto vem a transfiguração, essa voz dos céus aparece novamente, e se você observar os detalhes a seguir, muda o foco da pergunta quem é Jesus para o que ele veio fazer, qual é a sua missão, porque ali ele diz: o Filho do Homem veio para sofrer, morrer e ressuscitar. Então, a partir do capítulo 8, versículo 31, não é mais a pergunta quem é Jesus, mas qual é a missão de Jesus. Então, de forma geral, a estrutura ela perfaz do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 30, e a segunda parte, capítulo 8, versículo 31 em diante, até o restante do Evangelho. Então, nesse primeiro bloco, o clímax pode ser também identificado com aquela resposta de Pedro a Jesus? Exato. Você tem no 1, né, Nelson? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E lá no 8, a partir do versículo 30, a gente vai culminar com Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
como essa visão ajuda a gente a interpretar as partes. A visão do todo nos ajuda a interpretar as partes, né? Por exemplo, antes dessa confissão, né, de Pedro, tem um capítulo 8, que tem a questão do cego de Betsaida. Jesus, ele cura o cego de Betsaida, ele cura de uma forma bem interessante, né? Ele cospe nos olhos do cego, e aí, você está vendo? Eu estou vendo assim umas coisas meio turvas. Né? Homens, né? como árvores, né? E aí Jesus então faz de novo, e aí que ele vê. A gente olha para essa narrativa, né? Não é estranho? Jesus, será que não tem poder suficiente para curar de uma vez falhando? só? Será que Jesus estava precisando a orar bateria mais? Estava meio fraca. Subir mais ao monte para orar cansado. mais, né? Estava cansado. Né? Outra coisa, será que a gente tem que fazer a mesma coisa? Né? Olha, eu não sei como que algumas pessoas aqui no Brasil já não fizeram ainda isso, né? Não, ou se fizeram. Olha, você tá sendo gentil, que a gente vai ouvindo essas histórias pelos rincões do Brasil, o que não falta é gente querendo cuspir no olho do outro. Isso, exatamente. Então, se a gente olhar para o todo, a gente vai entender essa pequena narrativa. A gente E vai fugir de perigos interpretativos, que você acabou de mencionar aí, né? Isso. Então, interessante essa visão do todo, do macro para o micro. Exatamente. Essa narrativa, ela antecede a narrativa em que Jesus fala do fermento dos fariseus. Né? Jesus, ele multiplica os pães e peixes, logo em seguida ele pega os discípulos, vai para o barco, vai atravessar o mar, e lá no verso 17... Jesus ele está advertindo os discípulos ao cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos dizem, por que ele está falando isso? Será que é porque a gente não trouxe pão? E aí Jesus lá no 17 diz assim, vocês ainda não compreendem, vocês ainda não entendem, o coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, não vos lembrais. Aqui Jesus está mencionando Isaías capítulo 6, profeticamente, em que Deus, por conta do juízo, ele trouxe a Israel, né, cegueira, né, quanto às coisas de Deus. Né? Então, os fariseus estavam cegos quanto às coisas de Deus porque haviam rejeitado o rei do reino que havia vindo, né, Jesus Cristo. Então, Jesus exorta os seus discípulos para que eles não estivesse acontecendo isso mesmo. E logo em seguida... Então vem a narrativa do cego, de Betsaida. O que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus ele está ilustrando para os discípulos o processo de cura deles. Eles eram cegos e por conta do ensino de Jesus eles estavam vindo a ver quem é Jesus. Até que logo em seguida vem a profissão de fé de Pedro. Tu és o Cristo. Mas Pedro também precisava ser curado da cegueira dele, né? Isso. Porque ele vê que Jesus é o Cristo. Imediatamente, Cristo passa a ensinar a eles a respeito de rejeição, prisão, morte, cruz. E Pedro vai e começa a chamar Jesus à parte. E aquele que tinha sido elogiado pela sua confissão, que sobre aquela confissão de que Jesus é o Filho de Deus seria a igreja edificada, agora... Jesus vira para Pedro e diz, arreda de mim, Satanás. Como é que é esse processo agora, Ricardo? O que está acontecendo aqui? Por que primeiro Pedro acerta e depois ele erra? É interessante que a gente percebe que a questão das expectativas com relação a Jesus Cristo são expostas aqui. E isso, inclusive, é um destaque no Evangelho, porque por vezes é estranho você ver Jesus sendo reconhecido por algumas pessoas e ele meio que dizendo, olha, não fale nada, não conte a ninguém, fique em silêncio, né? O que alguns chamam de o segredo messiânico, né? O Messias impedindo que se propague uma visão. Mas que visão é essa? Essa de Pedro. Uma visão equivocada a respeito da identidade de Jesus, que é o foco do Evangelho, ou pelo menos a primeira parte, quem é Jesus? Então Pedro aqui, ele sai do céu e volta para a terra e se perde por conta dessa expectativa e toma uma dura muito forte de Jesus, Jesus o acusando de ser um adversário
da mensagem do reino de Deus, inclusive aqui. Então, uma visão errada sobre Jesus é tratada por Jesus com firmeza para que isso não atrapalhe o objetivo pelo qual ele veio e quem ele é. E Pedro deu essa escorregada aqui. E é muito interessante, né, Ricardo, que lá no capítulo 10 a gente vê que não foi só Pedro, né? No capítulo 10 é a terceira vez que Jesus fala a respeito da sua missão, do que ele veio fazer, e pela terceira vez os discípulos mostram que não entenderam nada. Primeiro Pedro diz, Senhor, tem dó de ti. Depois os discípulos mesmo preferem ficar calados porque tinham temor em relação ao que Jesus iria responder para eles. E a terceira vez é essa do capítulo 10, Tiago e João falam, Senhor, olha lá na tua glória, concede que a gente sente um à tua direita e outro à tua esquerda. Né? Ou seja, realmente eles não entenderam absolutamente nada da missão de Jesus. Né? Eles haviam entendido quem era Jesus, mas não entenderam a missão. E eu acho interessante isso, porque isso tem muito a ver conosco hoje, nos nossos dias. Né? As pessoas também... Tem muita expectativa sobre Jesus. Exatamente. Até entendem, de alguma forma, quem ele é. Mas a missão dele, por exemplo, a gente pergunta, então, para as pessoas das nossas igrejas mesmo igrejas históricas hoje, infelizmente, nos nossos dias, a gente pergunta, o que é o Evangelho? E as pessoas, então, vão responder pastor, o Evangelho é a boa nova de que Jesus trouxe o perdão para os pecadores. Tá, mas lendo os Evangelhos, a gente vai perceber que vai além disso. Jesus, ele começa, como você mencionou, Lugero, no capítulo 1, verso 14, fala que ele veio pregando o Evangelho do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Nossa. Então, ele relaciona Evangelho com o reino de Deus. No capítulo 4, ele vai falar das parábolas, e as parábolas sempre, o foco é o reino de Deus. É incrível que mais à frente Jesus, ele foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e as pessoas aclamam, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Na verdade, e ainda o texto, pelo menos da Revista Atualizada, ali no final do capítulo 10 para o capítulo 11, quando tem a entrada triunfal, eles dizem, bendito o reino que vem. Isso. Então, quando Jesus diz lá no capítulo 1, o reino de Deus está próximo, agora, na entrada triunfal de Jerusalém, o texto de Marcos, ele está dizendo, na Revista Atualizada pelo menos, eu não conferi as outras traduções, mas bendito o reino. Agora, uma das coisas que me chama a atenção, Nelson e Ricardo, né? Deixa eu só concluir esse pensamento, Lugero. Fica à vontade. Então, o Evangelho é muito mais que Jesus trazer perdão para pecadores. É o reino de Deus vindo até nós. Né? Então, Jesus, ele é o rei de Deus, o rei prometido de Deus, que foi prometido desde o Antigo Testamento, que traz o reino de Deus. Esse reino, vamos pensar no conceito de reino. Né? Reino, ele tem o rei, ele tem o povo, ele tem a lei e ele tem a terra. Então nós vemos isso em Cristo. Jesus é o rei, então ele traz para si, ele resgata para si, e aí vem o perdão dos pecados, sim, ele nos redime dos nossos pecados, nos fazendo seu povo. Só que ele não faz isso com conquista, e aí vem o choque dos discípulos. Porque eles entenderam quem era Jesus, mas eles não entenderam que esse rei, trazendo este reino eterno, ele não viria a partir de conquista, não seria um império dominando o outro pela força. É muito curioso que Jesus entra montado num jumentinho. Né? Por quê? Símbolo de paz. Então Jesus, ele traz o reino por meio da paz que vem no seu próprio sangue. Então é o próprio rei do reino trazendo perdão dos nossos pecados, nos resgatando como seu povo por meio do sacrifício no seu próprio sangue. Isso é incrível. Nelson, você falou uma coisa importante aqui, que isso é muito importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo, sobre aprender a perceber os detalhes do texto.
Então, o evangelho ele tem muitas características de narrativas. Então, a gente tem que ficar atento aos personagens, ao enredo, às cenas, os cenários, né? Isso é muito importante. Então, você acabou de dizer assim, por que ele entrou no jumentinho? Afinal de contas, talvez possa ser muito comum aos evangélicos, às pessoas que leem a Bíblia, lerem a vida inteira que ele entrou no jumentinho, mas não saber a conexão. Uma outra conexão que me chama muito a atenção hoje em dia, né? É porque se ele vem para introduzir o reino, por que ele não foi para o palácio de Herodes, ele foi para o templo? Entendeu? Então, são muitos detalhes que um leitor, os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, que querem conhecer mais a Bíblia, precisam saber, antes do estudo profundo de teologia, observar o que o texto está afirmando e os pequenos detalhes, e fazer perguntas ao texto a respeito disso, né? Para que eles possam chegar a essas convicções. Mas, por exemplo, uma das coisas que você está falando, que a gente observa talvez de uma forma mais profunda e teológica, é que quando você lê Marcos, Jesus, muitas vezes falando sobre si mesmo, sobre sua missão, ele usa uma expressão teológica do Antigo Testamento que para talvez o leitor comum passe batido. Ele fala a respeito do Filho do Homem, o Filho do Homem e o Filho do Homem. Isso, num contexto, se a gente for se lembrar, por exemplo, da teologia do livro de Daniel, do livro de Ezequiel, a gente tem muito essa figura profética com o Filho do Homem sendo um vencedor, um conquistador. Mas o que me chama a atenção é que na segunda parte, como o Ricardo destacou, do 8:30 em diante, parece que todas as características do Filho do Homem que Jesus está falando, elas são muito mais semelhantes à ideia de Isaías, do servo sofredor, principalmente Isaías 52 e 53, do que aquelas ideias simplesmente de vitória, de conquista de Daniel e Ezequiel. Porque o Filho do Homem, que Daniel e Ezequiel é aquele que vem conquistar, estabelecer reino, dominar, mas ele vai sofrer. Ele diz, importa que o Filho do Homem seja crucificado, seja rejeitado, né? Falem contra ele e ser morto. Esse conflito é o que o expresso no coração dos seus discípulos ali, né? E como a gente estava falando agora há pouco, é expresso no coração da igreja, né? Eu acho que são as duas coisas, Lugero. É o Filho do Homem em glória e o Filho do Homem sofredor. É isso que ele queria trazer para os discípulos, e os discípulos não conseguiram entender esse paradoxo. De fato, eu acho que a gente não pode acusar os discípulos, né? A gente está vendo do lado de cá, depois de 2000 anos, né, de estudo do texto. Por exemplo, na primeira metade, logo no capítulo 2, Jesus ele fala, o Filho do Homem ele tem autoridade para perdoar pecados. O Filho do Homem ele tem autoridade para até interpretar o sábado, ele está acima do sábado. Não é? Ele tem autoridade para curar no sábado. Por quê? Porque ele é Filho do Homem. Então ele está remetendo à glória, ao poder, ao domínio, ao governo do Filho do Homem. Que, mais uma vez, só para lembrar quem está nos ouvindo, o Filho do Homem é uma referência direta do Antigo Testamento ao Messias. Sim, mas esse Messias é um Messias divino, com características divinas, né? Na nossa mentalidade moderna, quando a gente fala de Filho do Homem, a gente contrapõe com Filho de Deus. Então, Filho de Deus, a gente fala, remete à natureza divina de Jesus. Filho do Homem remete à natureza humana de Jesus, certo? Mais ou menos. Quando a gente olha Daniel 7, a gente vê que o Filho do Homem, ele é um indivíduo pré-existente. A descrição vai muito além do que um aspecto humano. Né? Ele desce das nuvens, ele tem poder, ele tem glória, domínio. O seu domínio é eterno. O objetivo teológico ali de Daniel, ele vai muito além de falar das duas naturezas do Redentor. Apesar que nós defendemos isso, que a Bíblia nos ensina isso, mas este ponto teológico de Filho do Homem está muito além dessa teologia. Sim. Então, assim, não foi à toa que no capítulo 8, ou melhor, no capítulo 10, quando Tiago e João pedem para sentarem um à direita e outro à esquerda, eles pedem na glória, Senhor, na tua glória. Essa glória, Jesus já havia falado antes a respeito do Filho do Homem. Né? Então, Jesus ele ensina esse Filho do Homem
que ele viria, que ele é aquele filho do homem que vem em glória. Então caiu a ficha, capítulo 8, com a declaração de Pedro. Mas aí Jesus vai além. Peraí, esse filho do homem que vem em glória, antes ele vem em sofrimento, ele vem em sacrifício. E aí é o grande paradoxo, até mesmo para a nossa cultura. Porque nós pensamos de cima para baixo. Nós pensamos em privilégios, nós pensamos em honrarias, né? Então, aquele que é Deus, aquele que tem toda a glória, todo o domínio, todo o poder, vem resgatar o seu povo, ele só pode vir, então, manifestando todo o seu poder, dominando todas as coisas, não é? Não. Essa é a grande questão. Né? Quão importante, Ricardo, é a gente entender esta verdade a respeito do Deus glorioso, né, que se humilhou e sofreu em nosso lugar. Quão importante é fazer a correta conexão, principalmente para a aplicação necessária desse texto nas nossas igrejas hoje em dia. A importância é que, primeiro, você foge das interpretações erradas, né? Os evangelhos são carregados de interpretações de substituição, né? Então, o que Jesus fez de cura, eu tenho que curar. O que Jesus andou sobre o mar, eu tenho que passar por sobre o mar, das lutas da minha vida, Ou etc. até mais, se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer passar por sobre as águas, né? E aí fica sempre no mundo subjetivo e nunca é prático e aí a gente percebe que se perde no vazio. Agora, olhar dessa perspectiva do Deus glorioso que se fez homem, habitou entre nós e morreu da forma como morreu, é a base, é o alicerce para a vida no reino. Então, percebe que Jesus ele usa isso de forma muito bem clara. Em Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Paulo reflete essa ideia em Filipenses capítulo 2, seu filho se auto-esvaziou de sua glória e veio assumir a forma de servo. E a gente vê que a vida cristã verdadeira, ela também passa por esse mesmo processo. É primeiro cruz e depois coroa. E isso é espelhado no próprio exemplo de Jesus Cristo. Então, se você foge disso... Muito interessante, Ricardo, né? que o próprio apóstolo Pedro ele vai escrever isso na primeira carta, né? Então, ele aprendeu, né? Parece que ele entendeu o objetivo. E aí você corre o risco de, se não entender dessa forma, como o próprio Cristo se apresentou, de não entender o que é vida cristã. Na verdade, o que é evangelho. Porque até para viver uma vida dessa, nós, né, filhos de Deus... nós precisamos da graça desse Deus. Nós não damos conta de viver uma vida nesse nível sem a dependência da graça de Cristo Jesus. Nelson, algo que também é muito forte no texto de Marcos, e eu preguei recentemente em Marcos 12, do versículo 1 ao 12, que é a parábola de Jesus contra os anciãos de Jerusalém, né, da vinha e dos lavradores. Algo que é muito forte nas palavras de Cristo, e nessa parábola, para mim, ela é muito enfatizada, é a rejeição, né? E o que Deus fará com aqueles que lhe rejeitam. Como é que Marcos trata esse processo da obra de Cristo passando pela rejeição? Esse é um dos assuntos principais no Evangelho de Marcos, né? Enquanto existem pessoas que estão olhando para ele em fé, estão olhando para o que ele veio fazer, para quem ele é, né? Nós temos, por exemplo, a mulher, no final do Evangelho, né? A mulher, Jesus está prestes a ser crucificado, está tendo a última ceia, vem, então, Marta e unge Jesus. Maria, melhor dizendo, Maria. E unge Jesus. Então, e os discípulos então ficam ao redor deles dizendo, peraí, mas que desgaste ela está fazendo, né? Tá gastando um vidrinho de perfume com tanto, que custa tanto. Ela está expressando fé em quem ele é e no que ele veio fazer. A mulher com fluxo de sangue. Então, são pessoas que são atípicas. Não se esperava a expressão de fé dessas pessoas, mas elas estão olhando para o Messias
e elas estão vendo quem ele é. Ao contrário disso, existem aqueles que era de se esperar, são os mestres da lei, são aqueles que são os detentores do culto do templo, mas esses estão transformando o templo em covil de ladrões. Esses estão interessados mais nos seus privilégios, estão interessados mais em questões de poder do que na verdade, não é? E é muito interessante, então, a parábola que Jesus conta do semeador, capítulo 4. Jesus, mais uma vez ali, ele menciona a profecia de Isaías. E ele vai dizer que essas pessoas, elas estão cegas. Elas estão cegas por quê? Porque rejeitaram ao rei do reino. Não é? Então, ao longo do evangelho, Marcos ele vai organizar o seu evangelho para dar duas respostas, para que o leitor dê duas respostas. Isso é o tempo inteiro no evangelho. Um grupo recebeu a Jesus como o Cristo, o Messias, um outro grupo está o rejeitando. Até na cruz, né? Até lá no final do evangelho, na hora da cruz, a gente tem, então, aqueles que estão passando por Jesus, estão dizendo, se tu és o Messias, então salva-te de ti mesmo, desce da cruz. Né? Então, até ali tem um grupo que o rejeita, mas tem, então, alguém que é inusitado, alguém que não se esperava, o centurião, o romano, né? Que era para dizer, César é o ungido, é o Cristo, é o Filho de Deus. Mas ele se desvia disso de maneira incrível e diz, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Mas esse é o ponto, né, Nelson? Porque quando você observa as grandes dificuldades de interpretação, pelo menos do Evangelho de Marcos, ela para em torno da questão da expectativa de Jesus, né? A gente vê isso hoje em dia. Jesus é uma figura também muito procurada, entre aspas, né? Mas cada um com a sua perspectiva. Um Jesus revolucionário, um Jesus de uma ideologia diferente, enfim. E quando Jesus não se encaixa, então ele não serve. A palavra do centurião ali, ela foi literalmente um abrir de mãos dos seus pressupostos para chegar e reconhecer. E é algo tão notável, porque nós estamos falando de alguém que ali estava representando o maior império da época, reconhecendo o verdadeiro imperador de todos os tempos, que é o Senhor Jesus. Isso, Ricardo, é importantíssimo, acho, entendeu? Até mesmo para o primeiro leitor deste evangelho. A gente muitas vezes entra no texto como se estivesse fazendo parte dele, mas a gente precisa voltar, dar um passo para trás e ver quão importantes são essas afirmações que o Espírito de Deus conduz Marcos a registrar para a igreja do primeiro século. Então, uma das coisas que os crentes de todas as nações, né, de todas as raças, estão lendo naquele momento, ou ouvindo na leitura do texto, é que os líderes e os principais teólogos de Jerusalém naqueles dias rejeitaram a Jesus. Segundo, eles estão ouvindo que o próprio centurião, como se diz, está representando a figura ali da autoridade de Roma, um homem de autoridade dos romanos, reconheceu a Jesus. Mas que mesmo para os discípulos de Jesus foi um processo, um discipulado, uma caminhada, que eles reconheceram em parte, mas demoraram ainda a reconhecer o todo. Ou seja, para este primeiro leitor, que está naquele primeiro momento da era cristã, no início do estabelecimento da igreja, ler esse texto é tão importante, né? Como é que a gente também transporta essa mesma verdade, essa mesma importância para a igreja nos dias de hoje? Como essa mensagem ou as diversas afirmações de Marcos a respeito de Cristo e da sua missão trazem significado e resposta à igreja dos nossos dias? Bom, a gente vê que para muitas pessoas Jesus Cristo só serve se for
de acordo com a sua expectativa. Mas a gente vê também que o Evangelho de Marcos é o Evangelho dos improváveis, né? São os improváveis, são aqueles que estão submissos, são aqueles que estão destruídos, são aqueles que estão vivendo dias difíceis, mas que têm uma esperança, uma expectativa. E Marcos nos traz essa realidade de que não basta só eu ter uma expectativa com Jesus Cristo, eu preciso ter um relacionamento com Jesus Cristo, que é a partir desse relacionamento em que as coisas podem mudar. Então, Marcos ele é extremamente útil porque ele fala para pessoas simples e pessoas importantes. Ele aborda o principal problema da humanidade, que é a partir disso que as coisas começam a ser transformadas, que é o pecado. Jesus Cristo veio, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, esse mesmo convite, esse mesmo chamado de Jesus Cristo, ele é aplicado nos dias de hoje. Enquanto as pessoas procuram diferentes soluções para as suas vidas, só Cristo preenche essa realidade. Então, perceber que ele foi íntimo de pessoas simples nos conecta também com a nossa realidade para os nossos dias. Então, essa é uma das questões que eu observo aqui no Evangelho de Marcos, que são úteis para os nossos dias. E corrigindo também as expectativas das pessoas. Porque se Jesus Cristo tivesse vindo nos nossos dias também aqui, talvez, muito provavelmente, ele também seria rejeitado como foi naquela ocasião. Eu acredito, na verdade, não é muito provavelmente, não. É certamente. Certamente. Eu ainda falo isso, porque uma das coisas que eu acho importante é a gente ver a relação de que Cristo lidando com pessoas pecadoras e incrédulas. Eu lembro muito de uma afirmação de um pastor que foi pastor na minha época de mocidade, outro dia, né? Logo ali e tal, que sei o quê. E ele falava muito com os jovens da nossa igreja a respeito disso, e ele falava assim: o problema do homem não é epistemológico, o problema do homem é moral. E uma das coisas que eu vejo muito nos confrontos de Jesus, principalmente com os líderes religiosos, os anciãos da cidade, os principais sacerdotes, os fariseus, escribas, saduceus, eles sabiam o que eles deveriam responder a Jesus e eles se negavam a responder para não dar a proeminência que Jesus merecia. Então, eles não tinham falta de conhecimento teológico. O coração deles era, na verdade, tão tomado pelo pecado que eles queriam usurpar a glória de Cristo Jesus. Além disso, Nelson, quais são outras verdades que o texto de Marcos nos ensina que devem ser trazidos para a igreja nos dias de hoje? Acho que uma coisa importante, eu estava pensando aqui, Lugero, é que a gente é o ponto de partida interpretativo. Isso evita várias dificuldades. A gente não pode partir de onde nós estamos. O nosso ponto de partida tem que ser a ocasião em que Marcos escreveu. Por isso que você chamou a atenção aí para os leitores originais. A gente sempre tem que pensar qual foi a intenção do autor ao escrever o que escreveu. Isso nos ajuda muito. Hoje, eu estou convencido de que Satanás ele sempre quis tirar a Bíblia do povo. E ele, ao longo da história, ele fez isso de diversas maneiras. Né? Nos primeiros séculos, queimando os manuscritos, destruindo os manuscritos. Durante a Idade Média, a Igreja Católica proibindo a leitura, né? Existem até papas que, com bula papal, proibia que as pessoas comuns, como eles chamavam, lessem as Escrituras. Né? Então, ao longo dos séculos, Satanás sempre teve essa missão. Eu acredito que a estratégia de hoje não é nem tanto que a pessoa ela não tem acesso às Escrituras. Porque todo mundo tem, a gente tem 500 mil Bíblias em casa, tem aí aplicativo, celular, etc. A questão é como você interpreta o texto. E hoje, a abordagem interpretativa do texto bíblico majoritária no nosso país é o existencialismo. O que é o existencialismo? É você desconsiderar totalmente o autor, a intenção original, e você dar para o texto o sentido que você quer. Né? Então, o que foi mencionado, por exemplo, né? Jesus, ele deu ordens ao vento e ao mar, e esses o obedeceram. E aí, então, eu olho para isso e digo,
puxa vida, Senhor, eu estou também com o mar da minha vida, tá um problema. Eu estou com os ventos da minha vida financeira estão com uma dificuldade enorme, né? Então, Senhor, dá ordem e isso vai se acalmar. Peraí, aí eu tenho que parar e eu tenho que me perguntar, esse texto foi escrito com essa intenção? Marcos, ao se debruçar, ele escreveu com essa intenção em mente, e a gente vai ver que não. É longe disso. Então, é muito possível, aliás, infelizmente, é o que a gente mais vê nos nossos púlpitos, o pregador, ele abrindo o texto, ele lendo o texto, e ele pregando o texto, mas ele prega a partir de uma abordagem interpretativa existencialista, que está totalmente fora do que o autor realmente intencionou. Isso é um grande problema nos nossos dias, porque as igrejas estão convencidas de que o seu pastor está pregando a palavra de Deus, o pastor está convencido que está pregando a palavra de Deus, quando na verdade está pregando as suas próprias ideias. E vira um aspecto tremendamente antropocêntrico, né, Nelson? Exatamente. Aí a pessoa pega lá a mulher com fluxo de sangue e dá o destaque não a Cristo, mas a ela, de tal maneira que do meio de toda a multidão, Deus olhou só para ela. Isso. E aí a ênfase e o valor está só naquela mulher. Jesus é coadjuvante. E Jesus é um coadjuvante, ele está ali simplesmente para servir à necessidade. Há um quê de pragmatismo, né? Isso. Eu vim buscar a minha bênção, eu preciso encontrar valor em mim mesmo. Então, se você deturpou o evangelho, você desviou do objetivo principal e você perde a beleza, inclusive, desse gênero literário, né? Só que as pessoas não veem isso. Então, você perguntou a utilidade para a igreja hoje, né? Bom, uma das questões fundamentais é voltar a uma leitura normal das Escrituras. As pessoas não sabem ler o Evangelho como ele merece ser lido. E aí essa é a questão, o problema da falsa exposição, né, Ricardo? Exatamente. A gente tem hoje... Aparências. Há 15 anos atrás, a gente começou na missão aí, prega a palavra, exposição bíblica, andando pelo Brasil inteiro. O pessoal olhava para a gente e falava, nossa, mas o que é esse negócio de exposição bíblica, pregação expositiva? Né? Hoje não, hoje todo mundo se identifica como quase todo mundo, eu estou exagerando, mas quase todo mundo se identifica como pregador expositivo. Muitas pessoas estão usando os chavões que há 20 anos atrás delimitavam especificamente um grupo de pastores e uma linha de pregação. Agora todo mundo, na verdade, muitas pessoas agora estão pegando os mesmos jovens para continuar com as práticas equivocadas. Ou seja, eu sou o pregador expositivo, eu ensino sequencialmente e eu sou o pregador bíblico. Isso, exatamente. Aí o sujeito pega uma narrativa do evangelho e dá o sentido que ele acha que deve ter, aquele sentido mais conveniente para a igreja dele, e assim nós estamos na nossa situação hoje em dia. O texto imediato, aquele texto que a gente está lendo e pregando naquele culto, naquele estudo, principalmente vamos pensar no culto do domingo, né? Se ele for despido do evangelho como um todo, do texto como um todo, e do restante das escrituras, ele perde o seu sentido. Sim. A gente fala muito sobre a grande ideia do texto, né? Mas é necessário que primeiro eu conheça qual é a mensagem central de todo o Evangelho de Marcos para conseguir, à luz dessa mensagem, ler as mensagens de cada capítulo, de cada trecho das Escrituras. Como é que a gente pode caminhar para ler o texto, Nelson, e enxergar essa grande ideia do Evangelho de Marcos? A sua pergunta é fantástica, muito legal. Muito obrigado pelo elogio à minha pergunta. Eu vou me esforçar para continuar fazendo assim. A gente tem que considerar o seguinte, que quando Marcos ele se propôs a escrever o Evangelho, ele juntou, a partir de Pedro, né, as narrativas. Juntando essas narrativas, ele tinha a intenção, então, como nós mencionamos, de dizer quem é Jesus e o que ele veio fazer. Então, ele junta as narrativas uma do lado da outra, em sequência. Talvez
em sequência, às vezes em sequência, falando aqui dos evangelhos, sequência cronológica, mas principalmente sequência temática. Isso é o que Marcos faz, na sequência temática, né? Então, quando você olha uma narrativa, você tem que prestar atenção no contorno da narrativa, né? Porque o contorno da narrativa vai te ajudar a interpretar aquela narrativa pequena, né? Então, o conjunto dessas narrativas te ajudam a ver a grande ideia do texto, que a gente chama de metanarrativa do livro inteiro, né? Então, essa meta é uma espiral, como diria aí o Grant Osborne, né? Olhando o todo para depois olhar as pequenas partes e olhando as pequenas partes para olhar o todo, né? É sempre esse exercício. Por exemplo, eu estou lembrando aqui do capítulo 11, em que Jesus ele amaldiçoa a figueira. Sim. Né? Jesus ele amaldiçoa a figueira, ele passa por uma figueira, não tem figos, o texto fala que era numa época que não era de dar figos, então era de se esperar. Não era o tempo de dar figos e mesmo assim... Mas tem um detalhe no texto, diz que ela estava repleta de folhagem. Verde, então era para dar figos, embora ela não fosse a época... Se estivesse fora de hora, mas as características... Era que iria dar, não é? Em seguida, Jesus entra no templo. E aí ele purifica o templo. Depois, é o que se chama, depois o Ricardo vai explicar melhor o que se chama de sanduíche marcano, né? Depois, quando ele sai do templo, passa de novo pela figueira. E a figueira está seca. Aí os discípulos então olham admirados, Senhor, ela está seca, né? Aí olha o que Jesus fala. Verso 23, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que se diz, assim lhe será feito. Legal. Então, aí os pregadores neopentecostais da prosperidade vão dizer, baseado nesse texto, olha o que você profetizar, profetiza o monte da sua vida, de novo, a situação financeira. Profetiza que vai ser lançado no mar, se você tiver fé. Agora, se você não tiver fé, então não vai acontecer. Então você precisa ter fé, porque aí você vai ser lançado, vai acontecer o que você quer. É isso que o texto está dizendo? Então, se eu olhar de acordo com o sanduíche marcano, de acordo com o todo, como as narrativas elas são postas, a gente consegue ver a mensagem central do Evangelho, a gente consegue entender a pequena parte e a mensagem central do Evangelho. Ricardo, agora explica aí, o pessoal está querendo saber o que é um sanduíche marcano. Com certeza. É que está na hora do almoço, gente. Com certeza Jesus não está falando sobre culinária israelita. Imagina o irmão, a irmã está no carro, voltando para casa, não vou ouvir o teu MediaCast. Você me fala de sanduíche, o estômago... Vai ter um pouco de culinária israelita agora, né? Vai ter uma fome agora, né? Não, na verdade, é de uma forma muito simples que o pastor Nelson mencionou ali, essa maneira de nós falarmos de sanduíche, na verdade, se trata de um artifício literário que Marcos se utiliza, se faz valer, para dar ênfase à mensagem que ele está trazendo. Então, ele começa uma mensagem, suspende por hora, e isso gera literalmente suspense aos olhos do leitor para dar ênfase a um tema importante que ele inclui numa mensagem que fica no meio e depois ele retoma a mensagem que ele tinha suspendido para encerrá-la ali. Então, Nelson falou, por exemplo, da figueira, né? E aí você vê que Jesus entra no templo. A figueira, se você observar no Antigo Testamento, ela era uma figura de Israel. Se você observa que Jesus entra no templo, e depois ele volta e ele amaldiçoa a figueira. Me parece ali que Jesus Cristo está apontando sobre essa falta de frutos que o povo de Israel, que era esperado, né, a olhar para o mestre, para o Senhor, para o Messias ali diante deles, na verdade não estava dando, né? Então essa forma literária de Marcos começar uma história, suspender, inserir uma no meio e depois retomá-la para encerrar o assunto, ele aumenta, né, o suspense e dá mais ênfase à lição que ele está trazendo ali, no caso, né, atestando a questão de Israel ali como uma nação infrutífera. Muito legal. De forma geral, seria isso. Muito legal. Nós temos, na verdade, um evangelho com 4 registros. Marcos foi o primeiro,
mas nós sabemos muito bem, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nelson, qual é a relação entre Marcos e os outros registros do Evangelho? Então, enfatizando, registros do Evangelho. O mesmo Evangelho, 4 registros de homens diferentes, com ênfases diferentes. Qual é a relação de Marcos com os demais? Muito legal. Marcos, ele está posto aí entre o que se chama de evangelhos sinóticos. Uhum. Sinóticos porque são sinônimos, vem daqueles evangelhos que são parecidos, são sinônimos, portanto, né? Uhum. Então, ele tem, diferentemente de João, ele tem a organização dele é diferente, é uma organização mais semelhante a Mateus e Lucas do que o próprio João, não é? Agora, o enfoque, né, que é dado por Marcos a Jesus, aí ele vai ter a sua peculiaridade, e isso é a riqueza, né? Uma pergunta importante é: por que não só um evangelho, por que 4 evangelhos, né? É porque cada um ele traz um enfoque diferente, e isso faz o que você falou mesmo, né? Ele forma de uma maneira riquíssima o todo em relação à pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, o enfoque de Marcos é um enfoque peculiar, diferentemente de Mateus e Lucas, né? Que é o enfoque de Marcos, como nós mencionamos aqui, né? É Jesus como aquele que traz o reino de Deus, portanto, sendo o Filho de Deus. Né? Então, ele vem nos servir, ele é o rei servo. Ele é o rei servo que veio para trazendo o reino, servindo ao Pai e servindo a nós, nos perdoando dos nossos pecados. Acho que interessante também, Lodiero, nessa pergunta que você fez, a gente também observar que Mateus, Marcos e Lucas abordam, de modo geral, praticamente os mesmos eventos da vida de Jesus, e João acrescenta muitos outros detalhes que são necessários para o evangelho como um todo, como você disse. São 4 registros, mais um evangelho. Mas é também muito interessante perceber que o público-alvo também foi destaque nesses 4 evangelhos. Porque a mensagem é uma só. Mas o público de Mateus é um, de Marcos é outro, de Lucas é outro, de João vamos dizer assim, é um suplemento ao que faltou, ou não que faltou, mas que era necessário também ser registrado. Até nos momentos, né? Marcos é no início ainda da era cristã, você vai ver João já idoso, já com uma igreja bem mais estabelecida, escrevendo a esta igreja. Mateus, o enfoque também tem muito para ver com os judeus convertidos. Então, não só a ênfase do público-alvo, mas do tempo e do momento no primeiro século da era cristã que cada um escreveu, né? Exatamente. E isso cai naquilo que o Nelson falou da riqueza do próprio evangelho. Então, é necessário essa ideia de 4 evangelhos. Maravilha. Pessoal, caminhando para o nosso final, para concluir, eu queria que vocês deixassem aqui, uma vez que vocês têm se dedicado também ao ensino deste evangelho, deste livro da Bíblia, para pregadores da palavra, eu queria que a gente caminhasse para esse lado pensando em alguns desafios. Então, Ricardo e Nelson, digam para a gente aí quais são desafios que um pregador do evangelho tem ao se dispor a ensinar o evangelho de Marcos. Acho que um dos desafios é sermos fiéis ao objetivo do texto. É muito fácil você pegar o evangelho e você descambar para detalhes que, na verdade, nem são o objetivo do texto. Como pegar um texto que Jesus curou, e então Jesus veio aqui trazer a bênção da cura sobre a sua vida. Então, a fidelidade ao texto, observar a questão de permanecer no foco do texto, e você nem adicionar e nem retirar aquilo que está no texto. Então, esse é um grande desafio para o pregador nos dias de hoje.
entender qual é a mensagem de cada evangelho, para não se perder nos pequenos detalhes ou nas sessões menores, não se perder e a partir daí tirar o olhar do público daquilo que de fato o evangelho foi projetado, que é apresentar Cristo e a sua missão. E isso vai ter desdobramentos na vida cotidiana de cada cristão. Esse é um dos desafios que eu imagino. E você, Nelson, deixa aí para o nosso ouvinte alguns desafios que o pregador vai ter ao ensinar o Evangelho de Marcos. Acho que uma coisa até o Ricardo ele mencionou aí de maneira rápida é a questão dos pressupostos. Quando a gente trata de Evangelho, a gente trata de narrativas que são muito conhecidas. A gente, desde pequeno, a gente ouve, mesmo que você não tenha sido cristão, criado na igreja, né? Criado na igreja. Você ouve, a gente ouve em letras de músicas, em poesias, então são narrativas muito conhecidas. E aí vem um grande perigo, porque nós já temos pressupostos estabelecidos em relação a essas narrativas. E aí quando nós vamos para essas narrativas, para o texto, então o que nós damos voz são aos pressupostos que nós temos em relação a ele, não eles propriamente ditos, né? Então eu quero encorajar os pregadores que estão nos ouvindo a lembrar da existência dos pressupostos, né? E por causa disso mesmo, então, se debruçar no texto bíblico. Por exemplo, a questão das parábolas. A gente nem mencionou a questão das parábolas, né? Que são tão importantes no Evangelho de Marcos. Qual que é o pressuposto hoje em relação às parábolas? Jesus, ele era o melhor orador da sua época. E sendo o melhor orador da sua época, ele contava histórias para os seus ouvintes. Para que contava a história para os seus ouvintes? Para que fosse mais inteligível, fosse mais didático, né? acessível à mentalidade da época. Então ele se utilizava de elementos rurais, não é? Pássaro, árvore, terra, para fazer a sua mensagem inteligível. Então, Jesus falava a língua do povo, né? Jesus falava a língua do povo. Então, fala-se exatamente isso. Isso é a homilética das narrativas, né? Pregador, cuidado, você também precisa contar histórias. Conte histórias para o seu povo. Conte histórias para os seus ouvintes. Querido, mas quando a gente ouve o próprio Jesus falar do porquê que ele contava parábolas, a gente percebe que é uma situação totalmente diferente. É totalmente distinto do pressuposto, né? Ele contava parábolas. No capítulo 4 de Marcos, a gente vê Jesus explicando que ele contava parábolas como um ato profético, né? Ixi, eu usei uma expressão difícil, né? Então explica aí. Jesus, no seu ofício de profeta, não é? Ele estava então mencionando Isaías, que a profecia de Isaías se cumpria nele, é isso que eu quero dizer, não é? Então, quando ele contava uma parábola, ele estava então proferindo juízo para aqueles que haviam rejeitado. Ele vai dizer isso. E estava revelando o conhecimento do reino para os filhos do reino. Olha só, verso 11, capítulo 4. A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora. Por quê? Para que eles entendam melhor? Não, ao contrário. Para que vendo, vejam e não percebam. Isso é Isaías 6. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Então, é ao contrário. Percebe então como que o pressuposto ele pode fazer com que a gente entenda o texto totalmente diferente do que realmente o autor queria que ele significasse. Então, a gente precisa se debruçar no texto e ouvir o que o texto realmente diz. E aí, diante disso, se está de acordo com o nosso pressuposto, amém, glória a Deus. Agora, se choca com o nosso pressuposto, então o nosso pressuposto é que tem que cair por terra.
e não a palavra de Deus. E respeitar, então, nesse caso aí também, né, as regras de interpretação dos gêneros literários, né? Então, as parábolas têm as suas próprias regras, o evangelho, a narrativa também tem, e vai passar por isso que o Nelson falou, vai evitar que a gente traga afirmações equivocadas. Vai saber sempre deixar o texto Falar governar exatamente. o pregador, não é mesmo? Exato. Gente, olha, tempo precioso aqui, e eu tenho certeza que, pela graça de Deus, muitas pessoas vão ser abençoadas ouvindo esse programa que nós estamos aqui conversando nesse momento. Nelson, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação e o ensino que você trouxe para nós no Evangelho de Marcos nesse É um grande prazer, Lugero. Obrigado pelo convite. Por nada. Ricardo, obrigado também por estar aqui conosco e por contribuir tanto ensinando o Evangelho de Marcos. Muito obrigado também pela oportunidade aqui, estamos juntos aqui. Ótimo. E, obviamente, eu quero agradecer a você que participou conosco e ouviu esse programa por todo esse tempo. Se você está nas nossas principais mídias de áudio, nos ouvindo e quer assistir esse programa na sua íntegra, vá no nosso site, teomedia.org. Baixe o nosso aplicativo e lá você vai ter acesso a este conteúdo do TheoMediaCast e a diversos outros conteúdos para a edificação da sua casa. Filmes, desenhos, pregações, programas de ensino da Palavra de Deus. Está tudo lá no nosso aplicativo, TheoMedia. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Nós vamos, obviamente, aproveitar esse tempo e queremos presentear Ricardo e Nelson com uma assinatura do TheoMedia. Obrigado, é o nosso agradecimento singelo por vocês estarem aqui conosco, mas tem tanto nos abençoar, nós queremos abençoar vocês também com este aplicativo também. Vai lá, entre no nosso site, acompanhe as nossas atividades. Toda a semana um novo programa a serviço da Igreja de Cristo Jesus, falando sobre teologia, vida e fé, para a glória de Deus. Muito obrigado e um grande abraço a você.